E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. E ainda no embalo do encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, em que a gente teve boas performances dos atletas brasileiros na última semana, lá com o ouro da Rebeca Andrade na ginástica, o ouro do vôlei feminino de praia com a Duda e a Ana Patrícia, e as representações do Brasil lá na final da ginástica rítmica e do futebol feminino. Aqui no R-Final a gente não podia deixar de lembrar de uma outra coisa que também valeu ouro. O quê? No automobilismo brasileiro, e que esse ano tá completando bodas de ouro, literalmente. 50 anos atrás, o Emerson Fittipaldi era bicampeão mundial de Fórmula 1 em uma das temporadas mais emboladas da história, e que por isso nos tornou não só especial para o próprio Emerson, mas também para a própria Fórmula 1, porque a gente teve 5 equipes protagonistas durante aquele ano: Brabham, Tyrrell, Lotus, McLaren e Ferrari. Mas pra gente fazer essa viagem no tempo da forma certa, a gente tem que entrar no clima, mostrando aqui pra galera o ronco característico de um motor de Fórmula 1 daquela época e, claro, uma música brasileira que também tá fazendo 50 anos de lançamento e que eu também acho que tem muito a ver com esse tema de hoje. Pois é, né? Tom Jobim e Elis Regina continuavam a mostrar a bossa nova para o mundo, e o Emerson também continuava mostrando que o esporte brasileiro também tinha tanta criatividade quanto o ritmo dessa música. Digo isso porque o carro da Ferrari parecia, tanto em design quanto em velocidade, ser melhor do que o carro da Ferrari. Aquele bico fino junto com o motor parecia ser um conjunto perfeito para quando o campeonato pegasse de vez, fosse ali polarizado entre dois pilotos, ele saísse melhor. E quase aconteceu isso. O time italiano conseguiu dobradinhas na Espanha e na Holanda. Iniciei beliscando pódios, como no GP da França, em que o Ronnie Peterson venceu com a Lotus e o Lauda chegou em segundo com a Ferrari e com o Regazzoni em terceiro. Então os dois pilotos estavam ali, dando trabalho também em ritmo de classificação. O GP de Mônaco só deu primeira fila da Ferrari. Naquele dia a vitória foi do Ronnie Peterson, mas a primeira fila naquele dia era de Niki Lauda com Clay Regazzoni em segundo. E aí vem a primeira coisa que a gente tem que discutir aqui. Apesar do Regazzoni ter chegado, a última corrida lá em Watkins Glen empatado em pontos com o Emerson Fittipaldi na liderança, o Lauda só não deu mais trabalho que não teve constância. Porque se tivesse, ia ser um campeonato ainda mais difícil para o Emerson quanto foi na disputa contra o Regazzoni. Vale lembrar que foi o primeiro ano do Lauda com a Ferrari. Ele tinha saído da equipe média, que era a BRM, e já estava ali, logo no seu primeiro ano, mostrando que tinha vindo. Então, na minha opinião, essa história aqui, o piloto austríaco só mostrou o verdadeiro potencial dele naquela temporada de 76, quando brigou contra o James Hunt. Eu não acho, eu discordo disso. Eu também. Lá em 74, o Lauda já era quem era. Um piloto com potencial de ser campeão do mundo. Só não foi por causa da disputa ferrenha entre as vitórias. Lembra que eu falei que tinham 5 equipes protagonistas naquele ano? Pois é, né? E foram 5 equipes que conseguiram mais de uma vitória. Foram 15 provas no ano, sendo que as 7 primeiras tiveram 6 vencedores diferentes. Só o Emerson venceu 2 vezes, no Brasil e na Bélgica. O Reutemann venceu 3 vezes com a Brabham, o Scheckter venceu 2 com a Tyrrell, o Peterson venceu 2 vezes com a Lotus, então era realmente um campeonato embolado. Ao melhor estilo 2012, que a gente teve ali naquele ano em específico, 7 vencedores em 7 corridas. Só faltou ter isso. Só faltou isso para ter uma temporada ainda melhor. E o fato curioso nisso tudo é que o Regazzoni só venceu uma vez, que foi o GP da Alemanha em Nürburgring. A pontuação forte dele foi beliscando pódios, como nessas dobradinhas com o Lauda. E na constante de ter conseguido um 5º lugar só uma vez, que só dava 2 pontos. No resto, ele só conseguia resultados do 4º lugar para cima. Só teve só 2 abandonos antes da prova final nos Estados Unidos, e o resto naquela constante de 2º, 3º e 4º. E a vitória de Nürburgring. Aí, nesse cenário todo, fica a grande pergunta que eu tenho que fazer aqui. Será que essa temporada foi a mais difícil que o Emerson ganhou na carreira, contando aí os 2 títulos da Fórmula 1 e o título da Fórmula Indy, que ele conquistou em 89? Bom, acho que para responder isso, eu tenho que chamar um cara aqui que estuda as temporadas dos anos 70 a fundo.
Inclusive com vídeos que contam detalhe a detalhe sobre corridas daquela década de 70. Eu não vou apresentar para dar aquele suspense em você que tá ouvindo o podcast, porque quer saber quem é. O meu dever aqui agora é só chamar a próxima música, que também completa 50 anos. Na pesquisa que eu fiz aqui para esse podcast, descobri que uma certa música que apareceu no filme Forrest Gump também está fazendo bodas de ouro. E coincidentemente tem muito a ver com o mundo da Fórmula 1, né? Porque naquela época as corridas eram, a maior parte delas, no interior dos países, longe das capitais. GP da França no interior da França, uma cidade chamada Dijon. GP da Áustria em Spielberg, na cidade de interior, ainda, onde o GP da Áustria ainda acontece hoje. E o próprio GP dos Estados Unidos a 4 horas de Nova York, em Watkins Glen. Então nada mais justo do que a gente chamar o nosso primeiro convidado do dia, homenageando a música Sweet Home. Emerson Fittipaldi conquistado lá em 1974, o segundo título mundial conquistado pelo piloto brasileiro, que está completando 50 anos agora em outubro. E aí o Natan me pergunta aqui se o título de 74 conquistado pelo Emerson Fittipaldi foi o título mais difícil conquistado pelo Emerson na carreira dele na Fórmula 1, dentre os 2 títulos conquistados. Bom, Natan, essa aqui, cara, eu te respondo já de bate pronto. Foi o título mais difícil, sim, conquistado pelo Emerson. Por mais que geralmente eu coloque o primeiro título dos pilotos como o mais difícil, eu sempre considero que quando não se sabe o caminho das pedras é mais difícil de chegar lá. Só que no caso do Emerson é diferente. O Emerson estreia na Fórmula 1 no ano de 1970, já com a temporada em andamento. E o Emerson entra na Fórmula 1 ali em 70, correndo pela Lotus. Por méritos do Emerson Fittipaldi e também por estar no lugar certo na hora certa, o Emerson acaba entrando direto na equipe do seu Colin Chapman, que era a principal equipe da Fórmula 1 naquele momento. A mais inovadora, a sensação da categoria e a equipe que viria a conquistar o título de pilotos e construtores naquele ano de entrada do Emerson na Fórmula 1. Ou seja, o Emerson estreia na Fórmula 1 na equipe campeã. Então, na minha opinião, o Fittipaldi começou ali muito bem estruturado, numa equipe que já era multicampeã. Tanto que, em poucas etapas, o Emerson já conquista a sua primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970, em Watkins Glen. Essa situação toda proporcionou ao Emerson Fittipaldi a possibilidade de, na segunda temporada completa dele na Fórmula 1, buscar o seu primeiro título mundial, ali em 1972. Um título conquistado de forma antecipada, faltavam ainda 2 etapas para o término da temporada, quando o Emerson confirmou o título. Quem via o desempenho do Emerson e sabendo o que era a Lotus dentro da Fórmula 1 naquele momento, era meio natural que esse título viesse de forma breve, e acabou vindo. Emerson Fittipaldi, campeão mundial em 1972, correndo pela Lotus, tornando-se o campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1 até então. Saindo da Lotus no final de 73, indo para a McLaren, aí era uma incógnita na carreira do Emerson. A McLaren não era a protagonista. Ela tentava ser protagonista desde o final dos anos 60, mas ainda não tinha chegado lá. A decisão do Emerson de ir para a McLaren na virada de 73 para 74 foi uma decisão ousada, na minha opinião. E aí o Emerson participa do crescimento da equipe naquele ano. Busca 3 vitórias no decorrer da temporada e conquista o título mundial na última etapa do ano, lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen, bem onde o Emerson tinha conquistado a primeira vitória dele. Tendo que trabalhar o ano inteiro para conseguir essa conquista, e o ano inteiro mesmo, porque ali na última corrida da temporada, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, o Emerson Fittipaldi iniciava a corrida empatado em pontos com o suíço Clay Regazzoni da Ferrari, que era o concorrente direto com o Emerson Fittipaldi ali na briga pelo título, e o Emerson precisou ficar marcando o Regazzoni na pista a corrida inteira, até as voltas finais, quando o Regazzoni acaba abandonando. Dos 2 rivais pelo título, quem conquistasse mais pontos ali na última etapa seria o campeão. O Emerson Fittipaldi acaba terminando no 4º lugar, conquista 3 pontos e busca o seu segundo título mundial na categoria. O que viria a ser o primeiro título mundial da McLaren na Fórmula 1. Agora sim, agora a McLaren era uma equipe protagonista. Era a abertura das portas ali de uma equipe lendária que simplesmente é até hoje a segunda equipe mais vencedora da história da Fórmula 1. Um detalhe que foi ali também o primeiro embate direto entre a Ferrari e a McLaren na briga por um título mundial, o que se tornaria uma rotina para a sequência da história da Fórmula 1. Também foi ali em 74 o início de uma nova fase vencedora da Ferrari,
que depois buscaria o título mundial já no ano seguinte, em 1975, com o austríaco Niki Lauda derrotando o Emerson Fittipaldi e a McLaren. Então, por todas essas circunstâncias, principalmente por ter sido o primeiro ano do Emerson, encarando um projeto novo de uma equipe que não era protagonista até então, fazendo a virada de chave dessa equipe em sua história na Fórmula 1, na minha opinião, sim, esse título de 74 foi o título mais difícil da carreira do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. E é isso aí, galera. Valeu aí, Natan. Valeu pelo espaço, pela participação. E como sempre, vocês sabem que nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Tem o nosso amigo Cris, um grande abraço para ele. E fica aí o convite. Se você não conhece o Rock and Race, acessa aí no YouTube que o conteúdo é 10. Inclusive, com a corrida volta a volta que ele faz, né, contando detalhes, é sobre o GP Brasil de 73, aquele que o Emerson ganhou com a Lotus, que foi a primeira vez que o Campeonato Mundial de Fórmula 1 teve a etapa brasileira. E o Chris destaca os melhores momentos daquele dia histórico para o automobilismo brasileiro. As estratégias de boxe, a liderança que o Emerson tinha aberto sobre a concorrência, por aí vai. Mas vamos continuar aqui o comentário que ele falou sobre essa decisão arriscada de trocar a Lotus pela McLaren. Foi uma decisão que pegou muito no lado da confiabilidade do carro. Porque se for olhar a temporada do Ronnie Peterson, que continuou na Lotus e que também venceu 3 corridas como o Emerson venceu naquela temporada de 74, o Emerson foi mais constante que ele. Logo no começo do ano, teve uma sequência de 5 provas que o sueco abandonou 4. Só venceu uma delas, que foi o GP de Mônaco. Mas no GP seguinte, que era a prova da Suécia, ele abandonou. Vixe. E antes daquela prova de Mônaco, tinha quebrado na África do Sul, Vixe. na Espanha Vixe. e na Bélgica. Eita, Giovana! Eu preciso não ser hipócrita e colocar os resultados do Emerson aqui. Na África do Sul, de fato, ele também não marcou ponto, foi 7º colocado, só marcava um ponto ou 6, mas na Espanha ele foi 3º e na Bélgica ele ganhou a corrida. Aí sim. Aí em Interlagos os dois disputaram a vitória. E o sueco chegou a liderar um pouco, mas o Emerson logo conseguiu assumir a ponta. No final do dia o brasileiro foi primeiro e o sueco foi 6º. Então, vamos colocar aqui uma decisão mais do que acertada pro Emerson. Foi louca, assim, eu não vou mentir, porque a Lotus já tinha um histórico grande. Era a grande equipe do Jim Clark, que conquistou o título na década de 60. Era a equipe que o Jochen Rindt tinha sido campeão e que o Emerson tinha ajudado ele lá em 70. Mas eu acho que o que realmente pegou o time inglês esse ano, em 74, foi a história do carro velho. Quer andar de carro velho? Porque o chassi era desde 1970 que era usado. Então, com 4 anos de uso, eu acho que o projeto já estava desgastado. Lógico, naquela época a Fórmula 1 tinha uma evolução muito pequena comparada aos dias de hoje. Você lança um carro novo com muita modificação todo ano. Mas naquela época era literalmente o mesmo carro, com só algumas modificações de peça. E naquele momento, eu acho que o projeto da Lotus estava um pouco atrás da concorrência. Na minha opinião, era por isso que estava quebrando tanto. E a McLaren, por mais clean que fosse, um projeto menos sofisticado do que a Ferrari, conseguia manter por causa também dessa confiabilidade e por causa do conjunto bom de peças. O carro era muito rápido. Tanto que na própria prova da Bélgica, o ritmo do Emerson no final foi consistente o bastante para passar o Regazzoni na última volta e ele ganhar a corrida. O único problema do piloto brasileiro naquela temporada, eu acho que foi a estreia lá no GP da Argentina. Não pelo fato do nervosismo por estar pilotando um carro novo, que ainda não tinha sido campeão mundial, mas por uma simples atrapalhada que acontece até com os grandes campeões. Numa reportagem do Esporte Espetacular lá em 2014, ele conta o que foi, e a gente coloca isso pra você aqui agora no R Final. Solta pra nós aí, editor, por favor. Os testes de pré-temporada reforçaram a impressão de que o casamento seria bem sucedido. Só que um erro, até certo ponto primário, colocaria tudo a perder logo na estreia na Argentina. Eu desliguei, né, a chave geral, que tem até hoje aqui no volante. O carro apagou, eu lembro que eu parei na grama, falei, pane elétrica. Passou todo mundo, eu olhei e falei, desliguei o carro. Tá aí pra você que às vezes engata a marcha neutra naquela hora de estacionar o seu carro, saiba que um bicampeão mundial de Fórmula 1 já engatou uma marcha dessa durante uma corrida. Então tá aí o registro pra você. E
para falar também de constância da McLaren, né? Completando esse assunto ainda mais, vale a pena falar que o time não venceu só com o Emerson, venceu com o Danny Hamlin, porque o neozelandês faturou aquela prova da Argentina. Seria até, aliás, a 4ª vitória do Reutemann naquela temporada. Mas o argentino teve uma falta de gasolina na última volta. Méritos ali no campeão de 67, que venceu a prova e conseguiu a vitória no seu ano de despedida. Afinal de contas, o Ron parou no final daquele ano. E no final de 75, o Graham Hill também pararia, outro campeão dos anos 60. A gente infelizmente fez esse dado, né, dos campeões mundiais de Fórmula 1 naquela época romântica, em que os carros nem tinham asa traseira e dianteira, deixando a Fórmula 1 do começo para metade da década de 70. E o Ron nem conseguiu fazer a temporada completa pela McLaren. Depois ele foi substituído pelo Mike Hayward, que depois sofreu um acidente também. O Mike Hayward quebrou a perna no meio da temporada. E depois entrou o David Hobbs. Então o Emerson era o piloto que brigava pelo título e no final da temporada ficou ali com o piloto fixo do time, que correu todas as provas. E o impressionante é que mesmo assim isso não abalou a moral da equipe, que continuou concentrando no Emerson e continuou com o carro competitivo até o final. A McLaren se manteve organizada até o final. Isso é que é o mais importante pra gente contar essa história aqui. Como também é muito importante a gente falar de George Scheckter, piloto que correu por fora nessa disputa, estava ali no paro até o GP dos Estados Unidos, mas abandonou no final. E deixou de adicionar mais um título para Tyrrell, porque seriam 2 títulos com 2 pilotos diferentes em 2 anos seguidos. O Stewart, campeão de 73, e o Scheckter seria campeão de 74. Mas por que isso não deu certo? Aí a gente tem que chamar o nosso engenheiro, porque eu quero que ele responda uma coisa para mim. Nessa reportagem que o Reginaldo Leme fez com o Emerson, lá no Esporte Espetacular, em 2014, ele também foi atrás de George Scheckter para saber o que era o ponto forte daquele carro em 74. E uma coisa que o sul-africano disse pro repórter / comentarista brasileiro era que a Tyrrell estava atrás em desenvolvimento da McLaren. Vale lembrar que o Scheckter tinha vindo da McLaren em 73 e tinha experimentado esses 2 ambientes, tanto da equipe que tinha sido recém-campeã, quanto da equipe emergente que ainda estava buscando seu primeiro título. E aí fica a pergunta, como assim atrás da McLaren? Ricardo Arcuri responde pra gente. Explorar, e eu vou dividir essa minha resenha aqui em 2 partes. Vamos começar pela Tyrrell. A Tyrrell, que seria a atual campeã, reigning champion daquela época, né, teria um carro vencedor com o Jack Stewart, porém o Jack abandonou a Fórmula 1, aposentou no final daquela temporada. Então o começo da temporada de 74 para a Tyrrell foi meio que tentar arrumar a casa depois de um baita furacão. Afinal de contas, o piloto que lideraria tudo, que liderava a construção do carro, o desenvolvimento, não estava mais lá. Então eles demoraram um pouco de tempo para conseguirem pegar um conceito que já era reconhecidamente vencedor, que era o carro dos anos anteriores, seja 71, 72, 73, para poder botar numa mão de um jovem George Scheckter, que também carecia um pouco de experiência, mas também um desafio para a equipe colocar para este carro ficar rápido e poder disputar o título. O problema é que, mesmo naquela época, 4 anos de um carro já é um grande problema. Você já não consegue tirar tudo do carro, desenvolvê-lo como se deveria durante um período já no seu 4º ano, já está no fim do seu desenvolvimento. Então, para mim, o problema da Tyrrell foram não só a poder arrumar a casa, mas principalmente a inexperiência do rápido, porém ainda instável George Scheckter, instável na época, e também um carro que você não conseguiria desenvolver tanto, ao ponto de poder torná-lo o carro mais rápido do grid, e sendo mais rápido, poder assim compensar um pouco a inexperiência do piloto sul-africano. Quanto à Ferrari estava numa crescente para se tornar aquela equipe vencedora que seria com Lauda nos anos seguintes. Tá? Inclusive na disputa com o James Hunt, ela era sim o carro mais rápido, eu achava até que um pouquinho mais rápido que o McLaren, mas era uma diferença muito pequena, muito sutil e que uma boa pilotagem poderia compensar facilmente.
mas era o começo desse crescimento ainda. 1974 era o começo desse novo bom projeto que a Ferrari levaria à frente e, inclusive, colocaria a Ferrari à frente nos campeonatos, em 3 dos 5 campeonatos da segunda metade da década de 70. O Clay Regazzoni era, sim, um bom piloto, mas eu acho que ele não tinha aquela coisa de campeão que a gente vê no Lauda, que a gente via no Hunt, já via até no Emerson. Então, o Clay era, sim, o preferido da galera, até por ser italiano, né? Mas ele não tinha essa gana, aquela luz, aquele brilho que um piloto campeão tem. E aí entra um carro excelente, um piloto que ainda é, por mais que não seja campeão, o Clay era um piloto muito rápido e constante, com um carro muito bom, que só ia se desenvolver ainda mais e se tornar ainda mais forte. Este conceito de carro, ainda que mudando ano a ano, se tornaria muito forte, muito constante, e essa filosofia viria a dominar a Fórmula 1 nos anos seguintes. Mas ainda era o começo desse crescimento, por mais rápido que estivesse. Então, isso traz um pouco a história da McLaren e o Emerson. Enquanto a McLaren estava com um conceito que era bom, mas não era assim tão rápido, o Emerson também já era um gênio, já era um piloto campeão e viria a ser bicampeão nessa situação. Mas a impressão que eu tenho é que a McLaren tinha um carro muito bom, mas ligeiramente inferior em desempenho ao Ferrari e ligeiramente superior em relação ao Tyrrell. E aí, explicado por tudo que eu falei neste áudio, que acho que tá um pouco longo, mas acho que dá para explicar bastante, né? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos. Bom, tá aí Ricardo Arcuri mais uma vez nos brindando com a sua participação. E eu vou colocar aqui um ponto a mais do que ele falou. Ele falou que a aposentadoria do Stewart foi sim muito importante para a Tyrrell, para o futuro da Tyrrell. Eu falo que outra coisa que influenciou bastante foi a morte do François Cévert, lá em 73, no GP dos Estados Unidos. Naquela época a gente não tinha a tecnologia de hoje, então não tinha computadores para mostrar a telemetria do carro. O piloto mesmo é que falava que tinha que melhorar e que não. Então a experiência do piloto dentro de uma equipe contava bastante. E o Cévert era companheiro fiel do Stewart. Tinha corrido não só em 73, como em 72 também. E se continuasse no time lá em 74, seria de grande ajuda, até porque o número 1 não seria, na minha opinião, o Scheckter, mas seria ele. Então a equipe inglesa entraria assim com mais força para disputar uma temporada do que entrou com o George Scheckter. Sim, disputou o título, disputou, mas pelo que a gente estuda aqui, que faltava algo a mais para continuarem constantes. E para mim era a experiência de um piloto que já estava na equipe. E a Tyrrell, né, teve que lidar com a aposentadoria do Stewart, com a morte do Cévert e a chegada não só do Scheckter, mas do Patrick Depailler. Então era um time todo novo, em termos de pilotos. É mesmo, é difícil. O que eu acho que acontecia é que os mecânicos tinham que ficar testando acertos para ver se dava certo. Tanto que as primeiras 3 provas da temporada, África do Sul, Argentina e Brasil, foram 3 corridas fora dos pontos. A Argentina ele abandonou, o Scheckter. No Brasil foi 13º e na África do Sul foi 8º. Mais uma vez lembrando que só os 6 primeiros pontuavam. Então uma equipe grande como a Tyrrell tinha que começar disputando o título desde o começo, e que faltou nessa temporada de 74. Depois eles até inventaram essa história de um carro de 6 rodas, mas isso é um assunto para um outro R final. Quando a gente for falar da temporada de 76, que essa novidade técnica entrou em vigor na equipe inglesa. Porque agora eu tenho que falar uma coisa muito importante. Eu sei que você que gosta de Fórmula 1 deve estar me perguntando: pô, Natan, e aquele duelo do Regazzoni com o Emerson na última prova? Foi corrida limpa, não foi? E aí? Bom, arriscada, não tenho dúvida que foi. A gente tem um pouco de imagem que a gente tem. Dá pra ver sim que o Regazzoni jogou duro e que depois, se a consequência que deu, que quando o suíço recolheu para os boxes, não dá para mentir que o Emerson também jogou duro. Mas corrida é corrida. Década de 70 não tinha, era quase uma terra sem lei da Fórmula 1. As brigas eram muito intensas e os pilotos não tinham medo. O Emerson Fittipaldi mesmo gravou uma entrevista para o Globo Repórter naquele mesmo ano, de 74, falando que tinha mais medo de morrer num trânsito de São Paulo do que numa corrida de Fórmula 1. E naquela época a corrida de Fórmula 1 era realmente muito perigosa, porque o tanque de gasolina do carro ficava na lataria, literalmente. O piloto sentava no meio e nas laterais estava todo o tanque de gasolina lá. Então a gente não tem como duvidar da coragem desses caras. E para quem não sabe, né, vamos explicar esse lance, o que aconteceu. Os dois estavam largando um pouco mais atrás no grid e estavam disputando uma posição que parecia ser a 5ª colocação.
Pelo menos o que parece na imagem é o que é. Tem 2 carros se espremendo ali depois dos 4 primeiros. E o Regazzoni espreme o Emerson para a subida da curva. E o Emerson empurra o carro de volta, tocando no carro do Suíça e fazendo o piloto da Ferrari recuar para não ter mais graves consequências, para os dois não baterem juntos. Ali, sem dúvida, os pilotos incorporaram o ritmo e a música do 4º ano. Porque também, se a internet tivesse evoluído nesse nível e se esse meme chegasse a ter eles, eu acho que pelo menos o Emerson ia pensar nessa música. O motorista pode correr, que o 4º ano não tem medo de morrer. Arriscou tudo para chegar ali nos pontos e, como o Chris falou, né, fez a marcação tática, até porque o campeonato só termina quando acaba. Então vai que o Regazzoni tivesse conseguido se recuperar do toque e chegasse ali perto do Emerson a ponto de tentar uma nova investida. Sim, tinha que marcar e tinha que pensar no Scheckter também. Mas no final até que foi muito tranquilo, porque o Scheckter abandonou, o Regazzoni, como o próprio Chris falou, terminou na 11ª posição, e o Emerson com o 4º lugar foi campeão do mundo. E para a festa ficar mais completa ainda, tivemos José Carlos Paty na 2ª colocação, o Reutemann venceu, o Paty foi o 2º, a Brabham conseguiu a dobradinha, o Reutemann mesmo sem brigar pelo título conseguiu aquela 3ª vitória que eu tinha falado, que ele conseguiu 3 vitórias na temporada, então ficou todo mundo feliz, menos o Clay Regazzoni, né, que perdeu o título. Aí isso é outra pena, porque o Regazzoni não conseguiu outra chance para ser campeão de novo. Foi companheiro do Lauda até 76, mas quem brilhou de verdade foi o piloto austríaco, porque logo no ano seguinte o Lauda realmente entrou pelo título, na briga pelo título, e foi campeão em cima do Emerson. Esse foi um dos pilotos bons sem título. O Scheckter foi campeão em 79, para que todo mundo sabe, foi campeão, inclusive foi pela Ferrari. O Hunt começou a chamar a atenção naquele ano, que ele estreou num time chamado Hesketh, e foi campeão lá em 76. Então faltou mesmo o título de Clay Regazzoni. E nisso aí, será que a gente pode considerar ele como um Stirling Moss da década de 70? Um piloto de uma equipe competitiva que não foi campeão? Isso eu não vou responder não, vou deixar para você aí no chat do portal TT High Speed e também no chat do Spotify responder essa pergunta. Comenta aí o que você acha e eu te vejo no próximo programa. Aliás, semana que vem tem um super especial que tá programado aí, que se der certo vai ficar um programa e tanto pra você curtir aqui na final. Então fica ligado aí pra ver o que vai acontecer e não perca. Como também fica ligado no próprio portal TV High Speed, no Rock and Race, o canal do nosso amigo Chris, que esse todo mundo não odeia, como também o portal JW News, que é um super portal de automobilismo, e o nosso amigo Rodrigo Carelli, que tem feito conteúdo a rodo lá no Entusiasta sobre Roda no YouTube. Então acesse esses canais todos para você curtir mais de automobilismo durante a semana. Por hoje eu fico por aqui, até a próxima e um grande abraço!